Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer aqui um comentário relacionado com Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 7, que tem a temática uma igreja que enfrenta os seus problemas. Então a igreja de Jerusalém, ela está crescendo. Cerca de 120 membros, vão se tornar mais de 5.000 pessoas. Então todo o crescimento, ele traz desafios, tem tensões, ocorre conflitos. Isso é normal, porque até mesmo a igreja, ela não é uniforme. Ela é unida na comunhão em Cristo Jesus, havendo que diferenças culturais, diferenças sociais, e isso, se não tiver o agir do Espírito Santo, não tiver um acompanhamento das lideranças, pode surgir essas tensões, esses conflitos. Então, com o crescimento da igreja, que era composta apenas de judeus, nativos ali de Jerusalém, da Galileia, da região da Judéia. Então, quando o evangelho ele começa a ser levado a todos os judeus, nós vamos ver que muitos judeus eles estavam regressando para a Judéia. Eram judeus da diáspora. Eles estavam dispersos, mas eles estavam retornando para sua terra. Essas pessoas haviam nascido fora de Jerusalém. Então, a língua de comunicação, a linguagem deles era apenas o grego. Enquanto que os judeus ali da Palestina falava o hebraico e aramaico. Então há um problema linguístico, de comunicação, de cultura entre essas pessoas. Eles agora estão agrupados no mesmo lugar. Porém, a comunicação, ela precisa ser transparente, ela precisa ser clara, ela precisa ser de uma maneira que alcança toda a comunidade. Apesar desse aparente conflito de natureza cultural, vai se agravar, porque o cenário daquele tempo é um cenário de pobreza, porque os judeus eles são dominados ali pelos romanos. E, infelizmente, essa luta de classes que existe, infelizmente, em alguns lugares, eles não querem deixar os da classe baixa prosperar. A elite quer se manter no poder. Então, devido à pobreza ali muito grande dos membros da igreja, no sentido de não ter muitas posses, os apóstolos, nós vamos ver que eles controlam a distribuição ali dos bens, porque muitas pessoas, vendo a necessidade, eles vendem as suas posses e depositam aos pés dos apóstolos. Mas surge uma tensão, um problema dentro da comunidade. É que as viúvas de fala grega, as viúvas helênicas,
elas estavam sendo negligenciadas por aqueles que eram responsáveis por essa distribuição de donativos. Então, estava quase ocorrendo que ali uma ruptura entre os cristãos naturais ali da Judéia, Galileia, e aqueles que estavam vindo de longe. Então houve o que? Uma grande murmuração dentro da igreja. E os apóstolos, eles, vendo essa situação, eles reúnem toda a igreja para resolver o que? Essa questão de acepção de pessoas, essa questão de discriminação, esta questão que estava ali trazendo prejuízo para a comunhão entre os irmãos. E eles, vendo, eles entendem que eles não conseguiriam dar conta de resolver todas as questões dentro da igreja. É aquela questão lá de Moisés, porque quando Moisés ele está liderando o povo rumo à terra prometida, nós vamos ver que tudo estava centralizado nele. E Jetro, vendo aquilo, falou: rapaz, você vai se prejudicar, se arrebentar, você tem que repartir tarefas. E os apóstolos, vendo essa necessidade, porque a igreja de 120 pessoas é uma situação. No momento que a igreja passa de 5.000, aí a situação ela muda. Porque o líder que não sabe delegar, não sabe repartir tarefas, ele está fadado ao fracasso. Não só espiritual, mas também cansaço físico. Porque nós não conseguimos fazer tudo. Então os apóstolos, eles entendendo que essa situação, eles resolvem ficar apenas ali no ministério da palavra. E outros setores, outros departamentos seriam colocados pessoas que fossem aptas, pessoas que fossem capazes. Ponto interessante que nós vamos ver aqui, nesse negócio, nesse princípio de se estabelecer pessoas para que venha estar dentro de setores, de departamentos, de liderança, é necessário ter algumas qualidades. Então precisava de pessoas responsáveis, honestas, que se fizesse essa distribuição de gêneros alimentícios, donativos, para essas pessoas menos favorecidas, essas pessoas que estavam em uma situação difícil. Então chama a multidão, e quem escolhe é a multidão, mas eles dão o que é o perfil. As pessoas para que fossem escolhidas para esse importante negócio, nessa questão social, deveriam ser pessoas, o quê? De boa reputação, pessoas de caráter, pessoas de bom testemunho. Era a primeira característica. Então não se pode colocar qualquer pessoa dentro de um departamento, dentro de uma estrutura administrativa de uma comunidade, se essa pessoa não tiver bom testemunho, não tiver boa reputação. O segundo passo depois, ele fala, olha, tem que ser cheio do Espírito Santo. É ser capacitado no sentido, ter os dons espirituais. Porque existem muitos dons, além daqueles dons que está lá em Corinto. Profecia, cura, fé, variedade de línguas. Há os dons de Romanos ali, dom de contribuir, de repartir, de exercer misericórdia.
Os dons são fundamentais. Então, cada pessoa precisa ver o quê? O dom que recebeu. E se colocar na execução de tarefas dentro da igreja, naquilo que ele é apto. De que ele, né, é habilitado para fazer. Para que o reino de Deus seja, né, venha expandir, venha crescer, o nome de Deus seja glorificado. Mas só boa reputação e cheio do Espírito Santo resolve, não. Vem o terceiro, pessoas cheias de sabedoria. Porque a igreja de Corinto, nós vamos ver, é uma igreja que tinha todos os dons. Mas não havia o quê? Sabedoria para administrar esses dons, e havia uma desordem no culto. E a reputação já não era também lá grande coisa. Por quê? Porque havia permissidade, havia pecados graves dentro da igreja. Havia os grupinhos, os partidarismo. Então, se essas três qualidades, essas três virtudes, elas completam o que? Uma pessoa. A pessoa precisa o quê? Ter boa reputação, ter o caráter transformado. Precisa ser cheia do Espírito Santo. E precisa de sabedoria. Sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Né? No caso, habilidade. Existe a habilidade natural, que isso é muito bom, mas todo o cristão tem que buscar a sabedoria que vem de cima. Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que Deus dará de uma maneira deliberada. Então, os apóstolos, eles veem o que é a situação. E eles querem resolver o quê? Esse conflito, essa tensão. Querem o quê? Trazer o quê? Uma harmonia. Porque a igreja, meus irmãos, a sua missão é ela cuidar do homem na sua totalidade. O evangelho, ele é completo. O evangelho para o espírito, para a alma e para o corpo. Se há o quê? Tem que ter o equilíbrio. Porque o equilíbrio vai levar o quê? Uma igreja forte, uma igreja sadia, uma igreja que cumpre o quê? O ministério, a sua missão. Então, uma igreja que cuida da parte espiritual, mas não cuida da parte social, ela está falhando na sua missão. E uma igreja que não cuida da parte espiritual, da parte social, e não cuida da parte espiritual, nós vamos ver que ela se torna apenas um clube. Nós precisamos entender que a adoração sem misericórdia, sem compaixão, ela é vazia. E temos que entender também que a adoração, o serviço a Deus, se não for segundo a palavra, se não tiver o que o ensinamento da palavra, também se torna falho. Se torna, no caso, vazio. Então, a igreja, a sua missão é o evangelho completo. Espírito, alma e corpo. E ela separa aqui esses homens para resolver essa questão. Então surge o que? Essa demanda, esse conflito, essa tensão ali dentro da igreja. Mas os apóstolos, cheios de sabedoria, cheios da graça de Deus, nós vamos ver que eles resolvem essa questão. Porque o importante não é o cargo em si. O importante é aquilo que você faz. Porque o mais importante não é o ser servido.
é o servir. E esses homens foram escolhidos para o serviço, para o serviço. Então, não é a separação dos diáconos, não é um degrau, não, de menor posição. Não, vai para o diácono, presbítero, evangelista, pastor, não. Não existe essa hierarquia. Porque tem pessoas que são chamadas e eles só servirão bem como diácono, mas não servirão bem como evangelista e como presbítero. Ele tem que ficar ali naquela vocação. Outros que talvez não conseguem exercer de uma maneira boa o diaconado, mas com a função do presbitério, né? Embora o presbítero não seja um dom ministerial, seja uma função, mas no caso vamos colocar o evangelista, talvez ele não executaria tão bem o diaconado como ele exerce essa função de estar anunciando o evangelho, estar criando ações e meios para que o evangelho seja propagado em todos os lugares. Então a igreja, ela se preocupou o quê? Com essa questão que surgiu. E ela procura combater o quê? Essa falha que ali surgiu. Porque a comunhão, ela não está na uniformidade. Ela está na unidade da fé, da esperança, do amor. Então que Deus nos ajude e que nós sejamos pessoas dispostas a servir no reino de Deus. A estarmos ali preparados para sermos usados com as habilidades que Deus nos deu, aonde for necessário que nós sejamos colocados. Então, os apóstolos, eles entendem essa necessidade. E havia pessoas com essas características que poderiam fazer isso. Pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e cheias de sabedoria. Então, até uma próxima oportunidade. Deus assim permitindo, fique na paz.